Estimado diácono Sandoval, ouvintes da Cacó FM e Bicaraí Web Rádio, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, celebramos o terceiro domingo da Quaresma e a palavra de Deus nessa manhã nos faz recordar os 10 mandamentos, as leis que Deus instituiu para o povo de Israel atravessar o deserto e conquistar a terra prometida. Os 10 mandamentos continuam atuais para nós hoje. As orientações que Deus instituiu para o povo de Israel, essas orientações, elas continuam valendo para todos aqueles que desejam fazer a vontade do Pai. Cada mandamento instituído por Deus vem justamente para corrigir um erro que o povo de Israel estava cometendo. Obviamente, esses 10 mandamentos também servem para que nós possamos corrigir os nossos erros. A humanidade que sofre a violência, a humanidade que sofre por tantas realidades que vêm do pecado, os 10 mandamentos são maneiras que possibilitam o homem a se distanciar dessas práticas contrárias ao projeto do Pai. Porém, esse texto nos faz lembrar da festa da transfiguração do Senhor que celebramos no domingo passado, quando Jesus, no alto da sua transfiguração, está dialogando com Moisés e com Elias, justamente naquele diálogo e naquela visão que os 3 discípulos ali estavam tendo, vem revelar quem é Jesus, a sua verdadeira identidade. Aquele que conduz a humanidade para a glória de Deus, e em Jesus está justamente a síntese entre as leis e as profecias. As leis que foram instituídas por Deus, agora em Jesus, que ele mesmo vai dizer em um outro evangelho, que não veio para abolir, mas ele veio para dar um fiel cumprimento. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, nós, agora, vivendo a nossa fé a partir de Jesus Cristo, nós olhamos na sua direção, escutamos os seus ensinamentos e colocamos em prática aquilo que ele nos ensina. Nós não abolimos as leis de Deus, nós não abolimos as leis instituídas por Deus para conduzir o povo de Israel até a terra prometida, mas agora, a partir de Jesus, nós vivemos as leis instituídas por Deus, mas também seguimos a Cristo Jesus como aquele que se apresenta como um caminho, verdade e vida, aquele que nos conduz à presença do Pai. Quando nós escutamos os 10 mandamentos, e aqui nesses 10 mandamentos é nos apresentado algumas realidades que muitas vezes confundem a cabeça dos católicos. Alguns católicos, quando escutam esses 10 mandamentos, começam a questionar por que então que nós temos as imagens de santos em nossa igreja? Por que que nós então não guardamos o sábado? Caríssimos irmãos e irmãs, é preciso compreender o que a palavra de Deus nos diz. Nós não podemos pegar a palavra de Deus ao pé da letra. No mesmo momento que Deus, neste texto, condena a fabricação de imagens esculpidas, seja de animais, seja de pessoas, em outros momentos, Deus pede, e até mesmo a Moisés, para fazer uma imagem, uma imagem de uma serpente e colocar no meio do acampamento. Então, se nós não compreendermos bem a palavra de Deus, vamos dizer que Deus é contraditório, porque no momento que ele manda destruir as imagens,
não construir, outro momento ele manda construir. Na verdade, caríssimos irmãos e irmãs, este mandamento, quando diz, não te prostrar diante desses deuses, nem lhes prostará culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, e um Deus ciumento. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe em cima nos céus ou embaixo da terra. Isso aqui está direcionado para uma prática judaica que havia abandonado o Deus verdadeiro e começaram então a adorar bezerro de ouro. Ou seja, tiraram Deus do centro e colocaram então os seus falsos deuses, instituíram imagens como os deuses. Nós, os católicos, por muitas vezes incompreendidos, até mesmo atacados, e se nós não temos clareza e consciência, às vezes acreditamos por esse viés que por aí se ensinam. Nós não adoramos as imagens. Primeiro, o culto de adoração do católico é tão somente a Deus. Nós conservamos as imagens dos santos em nossas igrejas como sinais daqueles que já viveram a sua fidelidade ao Pai e que hoje, quando nós olhamos para eles, nos inspiram também a viver a nossa vida de santidade. Então, nenhum católico adora imagens, mas todos nós adoramos o Deus verdadeiro. E aí sim, quando nós colocamos Jesus sobre o altar, nas espécies do pão e do vinho, todo católico deve adorar, porque aqui está a presença real de Jesus, na hóstia consagrada. Jesus se faz presente e por isso então nós participamos deste culto, o culto celebrativo, onde toda a igreja é convidada a participar do banquete do Cordeiro de Deus, mas também a igreja é convidada a adorar a presença de Deus nas espécies do pão e do vinho. Então, caríssimos irmãos e irmãs, fica bem esclarecido para nós esse primeiro mandamento instituído por Deus e apresentado ao povo de Israel por Moisés. Um outro mandamento que confunde muito a cabeça das pessoas é quando, nessa narrativa, vai falar sobre o sábado. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás durante 6 dias e farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é sábado, dedicado ao Senhor Deus. Aqui também muitos católicos começam a dizer: e por que nós guardamos o domingo e não o sábado? Mais uma vez, já expliquei isso em uma certa ocasião, mas hoje é propício mais uma vez para falarmos sobre isso. Lembrando que as leis foram instituídas para o povo de Israel. O povo de Israel que se desviava do caminho de Deus. E essa lei do sábado foi justamente para corrigir a opressão e a escravidão do povo. Por isso, então, Deus, na sua generosidade, que quer ver o seu povo feliz, que quer gerar um tempo para o descanso do seu povo, institui justamente esse dia. Mas, caríssimos irmãos e irmãs, em quantas ocasiões nós encontramos Jesus trabalhando, nós encontramos Jesus caminhando, colhendo com os seus discípulos no dia de sábado. Nós somos os discípulos de Jesus. Nós não pertencemos ao povo de Israel. Nós não somos judeus. Nós somos cristãos. Então a diferença está justamente aí. Os judeus, ainda hoje, eu não sei se eles ainda vivem isso, mas judeu, para viver a lei judaica, pode estar colocando em prática todos esses mandamentos, inclusive a lei do sábado. Mas para os cristãos, não. Os cristãos têm uma compreensão diferente, porque nós vivemos a lei de Cristo, instituída pelo Senhor, e verdadeiramente nós celebramos o domingo, porque o domingo não é o dia do descanso do cristão. O domingo é o dia da nossa salvação. Então, enquanto lá no Antigo Testamento, nos 10 mandamentos, Deus pensa no descanso do povo e pede para que o povo conserve esse dia, para que se livre da escravidão,
Agora nós somos convidados, nos tempos de hoje, a lembrar do domingo e celebrar, guardar o domingo como um dia santo, pois nós não nos libertamos da escravidão, do serviço, mas o domingo nos liberta da escravidão do pecado. Por isso nós somos salvos, por isso nós celebramos o domingo. Então esses dois mandamentos às vezes confundem a cabeça de muitos católicos, mas que nós possamos compreender verdadeiramente esses dois ensinamentos. Primeiro, foi para corrigir uma prática do povo judeu que tinha abandonado a Deus e colocado um bezerro de ouro no lugar de Deus. E por isso então, caríssimos irmãos e irmãs, Deus exige de volta para si o culto a Ele. Então Deus pede, por meio desse mandamento, que abandone essas práticas pagãs e volte a assumir uma prática verdadeiramente de um povo que foi eleito e escolhido para ser seu. E esse outro mandamento do sábado é justamente nessa perspectiva. Para nós que somos cristãos e não judeus, devemos celebrar e guardar justamente o Dies Domini, o dia do Senhor, que é o dia que Ele resgata a humanidade do pecado e nos salva por meio da sua ressurreição. Por isso nós celebramos o dia da ressurreição do Senhor e não o dia em que Deus institui para que fosse o descanso. Esses são os dois mandamentos que às vezes fica mais confuso na cabeça dos nossos cristãos, e os outros demais, todos os outros mandamentos, devem se aplicar em nossa vida para que possamos verdadeiramente nos tornar pessoas que vivem a partir da perspectiva dos ensinamentos divinos. E por fim, caríssimos irmãos e irmãs, voltemos o nosso olhar para o Evangelho de hoje. Jesus, que chega em Jerusalém, vai visitar o templo e encontra o templo habitado, não por pessoas que estão ali para fazer a vontade de Deus. O templo está tomado de pessoas que estão ali para explorar tanto o templo e explorar também as pessoas. Jesus então expulsa todos aqueles que estão ali, que são chamados vendedores de boi, ovelhas e pombas, os cambistas que estavam ali fazendo a troca das moedas, e começa a dizer isso: tirar isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. E por isso então Jesus se consome de zelo pela casa de Deus. Para nós hoje, quando vivemos numa sociedade em que em diversos momentos nós compreendemos que a religião tem se tornado negócio, nos faz lembrar justamente dessa ação de Jesus. A igreja não é um lugar de negócio, a igreja é um lugar de fazer a experiência com Deus. Então precisamos discernir bem e saber qual é a igreja que faz a vontade de Deus. Existem muitas igrejas, as ofertas são grandes, mas vejamos, caríssimos irmãos e irmãs, qual é a igreja que caminha coerente de acordo com o Evangelho do Senhor. E nós sabemos, amados irmãos e irmãs, que para nos tornar agradáveis a Deus, precisamos viver de acordo com os ensinamentos do Senhor. Por isso, assim como Jesus se consumiu de zelo pela casa do Senhor, nós também precisamos conservar esse zelo pela casa do Senhor. Porém, ainda neste Evangelho, Jesus transfere para o seu próprio corpo a experiência de templo, quando ele vai dizer aos fariseus: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os fariseus judeus não compreenderam, mas nesse momento Jesus falava de si, falava do seu próprio corpo, já falava da morte que ele iria passar, e no 3º dia iria ressuscitar. Aqui Jesus já nos chama a atenção que nós também, caríssimos irmãos e irmãs, enquanto pessoa, o nosso corpo se torna templo. São Paulo vai afirmar:
templo do Espírito Santo. Por isso, nós precisamos zelar do nosso templo enquanto igreja, mas precisamos zelar, sobretudo, do nosso corpo como templo do Espírito Santo. Por isso, zelar do nosso corpo e zelar do corpo do outro. Hoje em dia existe uma desvalorização da pessoa humana. Vivemos numa sociedade que a cada dia desvaloriza cada vez mais o outro. Se mata por qualquer coisa, se destrói a vida do outro por qualquer coisa. Por isso, então, nós, na perspectiva do Evangelho de hoje, precisamos mudar essa visão. Nós, os cristãos que aqui moramos, nessa cidadezinha tão pacata e ainda que um povo que vive em perfeita harmonia, nós precisamos cultivar isso e, sobretudo, cultivar em nosso coração esse ensinamento de Jesus e que possamos, então, cultivar um coração puro das inclinações para o mal. Pois, amados irmãos e irmãs, podemos até cuidar do nosso corpo, mas devemos nos perguntar: estamos cuidando do nosso coração? Porque nós somos bombardeados de tantas realidades ruins e às vezes nós permitimos que sentimentos que não condiz com a prática cristã possam dominar os nossos corações. Por isso, então, precisamos estar atentos para que nenhum desses sentimentos possam dominar os nossos corações e nos tirar do verdadeiro caminho do Senhor. Por isso é uma prática diária. O tempo quaresmal ajuda-nos a refletir sobre tudo isso e nos coloca sempre nesse caminho de reorganizar a nossa vida, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos diante de Deus e diante das realidades que a sociedade nos apresenta. O caminho é apenas um, caríssimos irmãos e irmãs, é nos apresentado por Cristo Jesus. Agora a decisão de seguir é tomada por todos nós. E aqui exige-se que não devemos viver nos enganando. Nós não podemos viver essa vida de cristãos vivendo momentos que nos agradam, momentos que não. Precisamos ser um cristão autêntico, compreendendo as realidades, discernindo as realidades e fazendo uma opção verdadeira por Deus e pelas coisas de Deus. Por isso, precisamos zelar do templo, zelar do nosso corpo, zelar do corpo do outro. E quando nós falamos em zelar do corpo como templo, nós estamos falando em cuidar da vida do outro. A campanha da fraternidade nos fala da amizade social. Esta amizade social também requer de nós um cuidado especial para com os nossos irmãos. Nós não podemos ver uma pessoa sofrendo, passando por dificuldade e ignorar o seu sofrimento. Primeiro, nós não estamos cumprindo o mandamento da amizade social e nós não estamos cuidando do corpo como templo do Espírito Santo. Então não podemos nos enganar, dizer que somos cristãos, que participamos da missa todos os domingos, mas na hora de colocar em prática os ensinamentos de Cristo, nós negligenciamos. O tempo da Quaresma é esse tempo para mudar de vida, para verdadeiramente nos tornar bons cristãos e cumprir com todos os seus ensinamentos. Peçamos então a Nossa Senhora e a São José. Estamos no mês de março, o mês todo dedicado a São José, dentre a escala dos santos, o segundo maior intercessor diante de Deus para a humanidade é São José. Primeiro Nossa Senhora, depois São José como patrono da família de Nazaré e patrono da igreja. Então peçamos a Nossa Senhora e a São José que continue a interceder ao seu Filho por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.